Meu nome é Augusto. Essa é Hortolândia, a cidade que eu escolhi para viver há 70 anos e que tão bem me recebeu. Essa é a minha rua. Sempre morei no mesmo bairro. Mas nesse tempo a cidade mudou tanto que nem parece a mesma Hortolândia pequenininha de antigamente. Essa é minha casa. Moro aqui com a minha esposa desde que nos casamos, quando ainda éramos bem jovens. Aqui em Hortolândia, eu conheci a minha esposa. Formei a minha família e criei os meus filhos. Aqui, construí a maior parte das minhas memórias. Hoje, vejo minha neta crescendo feliz e construindo sua própria história. Eu sou a Tainá. E essa é a minha mãe. O nome dela é Júlia. Eu tenho 10 anos, nasci em Hortolândia e toda a minha família mora aqui. A gente sempre passeia pelos parques da cidade, caminha aqui pelo bairro, mas o que eu gosto mesmo é de comer pão de queijo na casa do vovô. Vovô, abre aqui pra gente. Oi, minhas meninas! Oi, pai. Você não sabe a surpresa que o vovô preparou para vocês hoje no café da tarde, ó. Surpresa? Eba! Ah, então vamos entrando. Vamos entrar. Vovô, que fotos são essas? Ah, querida, essa é a surpresa. O vovô e a vovó estavam organizando o armário e encontramos essas fotos antigas da família. Nossa, mas essas fotos são muito antigas, papai. Tem até foto de quando a mamãe nasceu. Olha isso, Tainá. Vovô, quem é esse menino? Esse menino é o vovô. Logo quando nossa família chegou aqui em Hortolândia. Pão de queijo! Yes! Em 1953, os pais do vovô decidiram deixar nossa cidade no Paraná e procurar um lugar melhor para morar, porque a vida por lá estava muito difícil. Muita gente falava que havia muitas terras aqui em Hortolândia para quem quisesse trabalhar. Então, nós viemos morar aqui. E vocês conseguiram achar um lugar para morar, vovô? Logo que nós chegamos, nós conseguimos terra para trabalhar. Ainda havia muito o que se explorar nesta região, minha neta. Então, quem quisesse trabalhar na lavoura conseguia. E foi o que a gente fez. Chegamos, limpamos o terreno e já começamos a plantar. Também construímos juntos a nossa primeira casinha, feita de madeira. Vocês que construíram a casa? Nossa, vovô, que legal! Filha, seu avô tem talentos que a gente nem imagina. Ah, meninas, isso era comum naquela época. Todos os nossos vizinhos também vinham de outras partes do país. No nosso bairro, havia famílias vindas de Minas Gerais, dos estados do Nordeste, do Centro-Oeste e até da região Norte. Cada um deles tinha uma plantação diferente. Algodão,
tomate, feijão, milho. Era uma beleza! Como todo mundo chegou mais ou menos no mesmo período, as famílias se ajudavam muito. Lembra do tio Pedro e do tio Fernando? A gente era amigo desde então. A gente sempre estava junto, a gente soltava pipa, rodava peão. Claro que eu lembro, desde criança eu ia brincar com as filhas deles. Mas, papai, quando vocês chegaram aqui em Hortolândia, ainda não era uma cidade, não é? Ih, minha filha, ainda não era não. Nós chegamos numa época muito importante para Hortolândia. Foi em 1953. Hortolândia tinha acabado de se transformar em distrito de Sumaré. Distrito? O que é um distrito? Um distrito é uma região maior do que um bairro, mas que ainda não se tornou cidade. Hortolândia estava crescendo, mas ainda era parte da cidade de Sumaré. Ah, entendi. Então a história de Hortolândia começa quando ela se torna um distrito, vovô? E não, minha querida. Começou há muito tempo atrás, no século XVIII, quando o Brasil ainda era governado por um rei. E foi ele que deu as primeiras terras da região para algumas famílias explorarem, através de um documento chamado Carta de Sesmaria. E essas famílias faziam grandes plantações na nossa região, usando a mão de obra dos escravizados. Nesse período, essas terras eram parte da vila de São Carlos, que era o nome antigo de Campinas. Aqui do nosso lado também tinha outras duas vilas, a vila de Rebouças e a vila de Montemor, também nossas vizinhas. Será que você adivinha quais são essas cidades hoje? Ah, será que são Montemor e Sumaré, vovô? Ah, essa netinha é o orgulho do vovô! Acertou, minha netinha! Entre essas três vilas, havia dois povoados pequenos, Jacuba e Terra Preta, que começaram a ser conhecidos por esses nomes por volta de 1870. Esses dois povoados juntos formaram a nossa cidade. Em 1909, Jacuba e Terra Preta deixaram de fazer parte de Campinas e passaram a compor o núcleo colonial Nova Veneza, que foi anexado a Rebouças. Jacuba? Terra Preta? Nossa, vovô, mas esses nomes são muito esquisitos. São mesmo, mas para tudo tem uma explicação. Isso aí eu me lembro. Essa história você me contou. Filha, a nossa região era um caminho muito importante para o comércio entre São Paulo, Campinas e Piracicaba. Quem fazia esse comércio eram os tropeiros, que viajavam com suas famílias a cavalo durante vários dias e levavam muitas mercadorias. Quando eles chegavam pertinho daqui, eles montavam acampamento para descansar. Como eles não carregavam muitos alimentos, eles preparavam uma comida com mel, farinha de mandioca e aguardente, misturando os ingredientes em uma panela até ferver. Essa mistura era conhecida como pirão Jacuba e acabou dando nome para o povoado. Não é isso, pai? Mas só tem mulher inteligente nessa família, é isso mesmo. Mas e o outro povoado? Por que se chamava Terra Preta? A terra de lá era preta mesmo? Por mais incrível que pareça, Tainá, era assim. Naquela região havia muitas reservas de carvão, como aqueles que a gente usa para fazer churrasco. Ele deixava a terra muito escura, manchando a roupa e os pés das pessoas que andavam por ali. O nome ficou mais conhecido quando foi aberto um caminho ligando a região à Estrada Velha, que levava a Campinas em 1821. Então, quase que o nome de Hortolândia vira Cidade do Pé Preto? Ah, Tainá, quando a gente mora numa zona rural, é normal ter terras na roupa, nos pés, em tudo que é lugar. É isso mesmo, papai. E quer saber? Não importa a cor da terra. Papai, quando é que as coisas começaram a mudar aqui e Hortolândia deixou de ser uma grande fazenda?
Tudo começou a mudar quando os dois principais símbolos do progresso daquele tempo chegaram aqui. Símbolos do progresso? Você tá falando da internet, vovô? Nós estamos falando da internet daquele tempo, minha neta. Faz tempo, 1896, foi instalado aqui o primeiro posto telegráfico. Naquela época, Tainá, ainda não existia telefone, celular, nem computador. Então, o telégrafo era a forma mais moderna de comunicação. Havia um operador que ficava responsável por enviar e receber as mensagens a qualquer hora do dia, em uma cabine. Mas como o telégrafo funcionava, vovô? O telégrafo é um instrumento antigo que permitia que as pessoas mandassem mensagens à distância, através de um conjunto de pontos e traços chamado código Morse. Cada letra era uma combinação diferente. Para mandar a mensagem, a pessoa precisava digitar os pontinhos e traços de cada letra, formando palavras e frases. Nossa, vovô, que trabalhão! Para você ver, minha filha, esse era o máximo do progresso daquele período. Mas, papai, se o telégrafo foi o primeiro símbolo da modernidade, qual foi o segundo? Ah, Júlia, se o telégrafo permitiu que os moradores de Jacuba e Terra Preta enviassem e recebessem mensagem, essa segunda novidade ainda foi mais importante. Conta, vovô! Lá no mesmo lugar onde foi instalado o primeiro posto telegráfico, foi inaugurado uma estação de trem em 1917. Agora, os moradores da região poderiam viajar com mais facilidade. A estação também se tornou um centro importante de comércio. Aos poucos, os moradores começaram a visitar a estação com muita frequência. Os jovens iam paquerar, as crianças iam brincar com os animais que embarcavam no trem, todos queriam estar por ali. Peraí, foi passeando pela estação que o senhor e a mamãe se conheceram, não foi? Ah, minha filha, os jovens iam passear na estação depois da igreja, depois do culto, e eu conheci sua mãe. Me apaixonei por ela assim que eu bati o olho nela. Ah, foi amor à primeira vista. Ai, que lindo! Mas ó, a chegada do trem foi uma maravilha, não só para nós que nos conhecemos, mas para toda a região. Antes do trem, Jacuba e Terra Preta eram povoados pequenos, rurais e bem simples. Depois que o trem chegou, muita gente decidiu vir morar aqui e a região só cresceu. Se a gente pensar bem, Jacuba ocupava a região que hoje é o centro de Hortolândia, perto dos bairros do Vila Real e da Vila São Francisco. A fazenda de Terra Preta ficava na região dos bairros do Jardim Amanda e Chácaras Acaraí. Entre essas duas regiões, as pessoas circulavam para fazer comércio, mas não vivia ninguém. Mas hoje Hortolândia é muito maior, vovô. Isso mesmo. Com o tempo, Hortolândia foi crescendo, né? E se antes Jacuba e Terra Preta eram duas grandes fazendas, hoje em dia, em Hortolândia, quase não tem áreas rurais, sabia? Vovô, desde que chegou aqui surgiram muitos novos bairros. Hortolândia até parece outra cidade. Toda a região entre as fazendas de Jacuba e Terra Preta foi ocupada, dando origem a bairros como o Jardim São Sebastião, o Jardim São Pedro, o Jardim São Bento, o Jardim Boa Vista e o Jardim Santa Esmeralda. Novos bairros surgiram também, expandindo Hortolândia em direção às cidades vizinhas. Com isso, o território da nossa cidade passou a fazer divisa com Montemor. Na região dos bairros Jardim Novo Horizonte, Chácaras Recreio 2000 e Jardim Amanda.
também começou a dividir suas fronteiras com Campinas, na região dos novos bairros que surgiram nas proximidades da rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, como o Jardim Novo Ângulo, o Jardim Rosolém, o Jardim Santa Isabel, o Jardim Nossa Senhora de Fátima e o Jardim Sumarezinho. Ao lado de Sumaré surgiram muitos outros bairros, como o Parque do Horto, o Parque Orestes Húngaro e o Jardim Nossa Senhora Auxiliadora. Nossa, mamãe, quantos bairros! Tainá, Hortolândia tem mais de 135 bairros. E a cidade não para de crescer. Enquanto a população aumentava e a cidade crescia, ela também se desenvolvia. Entre as décadas de 1970 e 1990, Hortolândia recebeu muitas indústrias diferentes, se tornando um grande polo. Mas havia um grande problema. Ué, vovô, qual o problema? Ter indústrias não é uma coisa boa? É uma coisa muito boa, Tainá. Mas você lembra que Hortolândia era distrito de Sumaré? Lembro sim, vovô. O senhor explicou que era maior que um bairro e menor do que uma cidade. Isso mesmo. Como Sumaré administrava Hortolândia, todo o dinheiro dessas indústrias não era investido aqui. Vovô, não sei se eu entendi. Veja bem, Tainá. Quando uma indústria ou um comércio chega em uma cidade, ele paga uma taxa para a prefeitura que se chama imposto. Com essa taxa, podem ser construídos postos de saúde, escolas, as ruas podem ser asfaltadas e várias melhorias podem ser feitas. Muitas empresas se instalaram em Hortolândia, mas as taxas que elas pagavam iam para Sumaré, que podia usar o dinheiro em qualquer uma das suas regiões. Mas isso não é justo, vovô. Tainá, muita gente concordou com você. Na década de 1980, quase 80% dos impostos que Sumaré arrecadava vinha das indústrias de Hortolândia. Nossa, vovô, é muita coisa. E era mesmo, minha filha. Tanto que, por isso, a população começou a protestar. Você sabia que enquanto Sumaré recebia todos os investimentos, aqui ainda tinha bairros que não possuía asfalto, água encanada, rede de esgoto, nem transporte público. Quando eu era criança, filha, era muito comum que a gente carregasse na mochila da escola 2 sacolinhas plásticas dessas de mercado. Quando chovia na volta da escola, a gente cobria o tênis com as sacolinhas, porque as ruas eram de terra e ficava pura lama. Por isso, todo mundo chamava os moradores de Hortolândia de pés vermelhos. É isso mesmo, eu me lembro bem desse tempo. Quando a gente tinha que ir para Campinas, a gente tinha que ir até a rodovia para pegar o ônibus. Já quase ninguém tinha carro. As coisas eram muito diferentes mesmo, minha filha. Mas muita gente queria mudanças aqui em Hortolândia. E por isso as pessoas começaram a se organizar. Elas queriam que Hortolândia deixasse de ser um distrito de Sumaré e se tornasse uma nova cidade. Entendeu? Jura, mamãe? O que essas pessoas fizeram? Filha, elas começaram a defender a emancipação de Hortolândia, fazendo reuniões e discursos com toda a população. Eu ainda era criança, mas me lembro de ir nessas reuniões da praça com o vovô e com a vovó. Olha, Tainá, vovô achou aqui uma foto daqueles comícios daquele tempo de emancipação. Era o assunto do momento, todo mundo queria participar. Nessas reuniões, eles improvisavam um palanque na praça onde várias pessoas subiam para falar sobre a importância de Hortolândia se tornar independente. Podia ser do alto de um caminhão ou de um tablado de madeira. Várias pessoas participaram desse movimento. Professores, políticos, comerciantes, advogados. Aos poucos, as pessoas começaram a levar faixas e placas, dizendo que queriam que Hortolândia se emancipasse. Era uma luta muito bonita que uniu toda a população.
E eles conseguiram? Conseguiram, Tainá. Em 1991, a população fez uma votação para decidir se Hortolândia Permanecia um distrito ou se tornava independente. Eu me lembro. Então foi assim que surgiu Hortolândia? É isso mesmo, minha filha. Hortolândia se tornou uma cidade independente em 19 de maio de 1991. Mas você sabia que nem sempre Hortolândia teve esse nome? É? Como assim, mamãe? É verdade. Quando o vovô chegou aqui, Hortolândia tinha acabado de mudar de nome. Quando se tornou distrito de Sumaré, Jacuba teve que trocar de nome porque já existia outro distrito com o mesmo nome, na cidade de Arialva. E quem escolheu o nome de Hortolândia? Ai, minha filha, existem muitas histórias sobre a origem do nome da nossa cidade. Algumas pessoas dizem que Hortolândia recebeu esse nome porque muitas terras pertenciam à família Hortolã, incluindo a primeira cerâmica da cidade. Mas o nome da família começa com a letra O, sem o H. Outras pessoas dizem que o nome da cidade veio porque aqui havia um grande parque com muitas árvores, que as pessoas conheciam como o Horto Florestal. Assim, Hortolândia seria a cidade do horto. Mas mamãe, qual é a verdadeira história? Ai, filha, é difícil saber, viu? O que a gente sabe mesmo é que em 1953, os deputados estaduais, através de uma comissão, criaram um projeto de lei que mudava o nome do distrito de Jacuba para Hortolândia, com H. E isso foi aprovado pelo governador. Isso mesmo, Tainá. A gente sabe quem mudou o nome da cidade. Mas como o nome foi escolhido, ainda é um mistério. Mistério. Olha, vovô, eu não sabia disso. Gente, depois dessa conversa gostosa, desse lanchinho delícia, que tal se a gente passear por Hortolândia e encontrar o papai? Eu vou adorar, mamãe. Vamos, vovó? Claro, vamos sim. Tem que arrumar tudo aqui, hein? Olha lá. Andando pela cidade a gente percebe mesmo como Hortolândia mudou. Quantas memórias eu tenho dessa estação. Eu brincava aqui quando eu era criança. Conheci aqui a minha esposa. E hoje a estação virou um museu. Enquanto Hortolândia virou uma cidade, eu virei um homem de muita sorte, com uma família linda. Trazer minhas meninas aqui me faz lembrar de quem eu era quando eu cheguei e tudo que a cidade me ajudou a construir.
Quem diria que Hortolândia se tornaria uma cidade tão moderna em tão pouco tempo? Quando a gente caminha pela cidade, mal consegue se lembrar daquela Hortolândia sem asfalto da minha infância. Ai. Hoje eu aprendi tanta coisa sobre Hortolândia que eu não sabia. A cidade já teve outros nomes, foi criada a partir de 2 grandes fazendas, já foi parte de Campinas e de Sumaré. E só se transformou em uma cidade porque a população se uniu. Que legal, né? Oi, papai! Oi, meu amor. Que saudade que eu tava de você, minha pequena. Como é que foi a tarde de vocês? Foi ótimo, papai. Nós vimos várias fotos, tomamos café da tarde, conversamos e passeamos. Ai, que maravilha. E a escola, como é que tá? Então, Tainá, gostou de conhecer mais sobre a história da nossa cidade? Eu adorei, vovô. Aprendi muito vendo nossas fotos hoje. Será que você lembra tudo que a gente conversou? Vamos recapitular e a gente conta tudo pro papai? Sim! Ainda durante o século XVIII, os primeiros terrenos foram doados a famílias da região. Eram as Sesmarias. No ano de 1821, foi inaugurada a primeira estrada que ligava Campinas à nossa região, conhecida como Estrada Velha. Também surgiu uma bifurcação dela, a Estrada de Terra Preta. A partir de então, a região começou a ficar mais conhecida. O primeiro registro oficial dos vilarejos, de Jacuba e Terra Preta, foi feito durante a década de 1870. Por isso, em 1896, Jacuba recebeu o primeiro posto telegráfico. Em 1909, Jacuba e Terra Preta deixaram de pertencer à Vila de São Carlos, atual Campinas, e se tornaram parte do núcleo colonial Nova Veneza. Tainá, você consegue lembrar do que aconteceu em 1917? Sim, vovô. Eu me lembro que foi inaugurada a estação Jacuba, que fez a região se desenvolver e que trouxe muita gente para morar ali pertinho. Muito bem, Tainá. É isso mesmo. Jacuba e Terra Preta foram crescendo e, em 1953, se tornaram distrito de Sumaré. Foi nesse momento que a nossa região passou a se chamar Hortolândia. Entre as décadas de 1970 e 1980, Hortolândia começou a receber indústrias e sua população cresceu muito.
Muitas famílias de migrantes vindas da região de Campinas e de outros lugares do país vieram morar e trabalhar aqui, ajudando a construir a cidade. Foi o caso da família do papai, filha, que chegou aqui em 1982. Depois de crescer e se industrializar, Hortolândia passou a lutar para se tornar uma cidade e, enfim, conseguiu sua emancipação. Você se lembra quando isso aconteceu, Tainá? Ai, mamãe, eu sei que foi no dia 19 de maio, porque é quando a gente comemora o aniversário da cidade, mas não consigo lembrar o ano. Muito bem, minha querida, a data é essa mesmo. Foi no dia 19 de maio de 1991. Que dia gostoso, hein, Tainá? Que tal a gente aproveitar e brincar um pouquinho ali na praça? Vamos sim, papai! Cidade querida, tu és nossa vida, Hortolândia, tu és a maior. Oh, cidade querida, tu és nossa vida, Hortolândia, tu és a maior. Quem vive bastante tem o que contar, né? Hortolândia, naquele tempo era Jacuba. Nasci aqui, minha mãe, meu pai nasceram aqui, minha avó, meu avô, minha bisavó, todos nasceram em Hortolândia. Quando eu era pequena, era só mato, capoeira, né? Nossa, tinha um vizinho, era distante um do outro. A estrada, até a estrada de Campinas, Montemor, era pedregulho. Não tinha nada, não tinha banco, não tinha supermercado. Era bem distante aqui. E não tinha nem luz elétrica ainda. Lá onde eu nasci, lá não tinha. Só tinha a fazenda francisquina e tinha a lampedinha, que é onde é o horto agora, que não sei o que tem mais lá. E é uma luzinha lá para o Livro Francisquini. Eu nasci em Jacuba, estudei aqui em Jacuba até terceiro ano primário, porque era o que tinha. Eu estudava lá na escola, lá no Rosolém, né? Naquele tempo era Dona Dolores, né? Passava muito tropeiro aqui. Você viu o hino, como fala? Toda vez que ele toca hino, eu choro. Porque eu vivi, sabe?
fazer comida para o boiadeiro. Os cavalos e os tropeiros dormiam ali, tinha um lugarzinho para eles dormirem ali e descansar, o gado, o burro, tudo. E a gente fazia a janta para eles. Nossa, cor serviçada, meu Deus do céu. Hortolândia era um distrito, né? Rural praticamente. O meu pai, por exemplo, ele tinha o sítio lá. A gente produzia leite, mas tudo era feito via férrea. Domingo tinha um trem que chamava, o famoso P18, ele passava ali 8h30 e parava ali, ali na estação. Nossa, para nós era uma festa. Reunia tudo aquele povo ali, nossa, com a gentarada, com a molecada, e mais gente que vinha no trem, mulherada, menina bonita, falava tchau quando o trem saía. Então foi assim a nossa diversão. A estação era o ponto de encontro da juventude, da população de Hortolândia. Inclusive, vários casamentos que depois a gente acabou fazendo, todo mundo lembrando do tempo que a gente fazia o fute na cidade, né? Lá dentro da estação. Era uma paquera lá, né? A juventude ia lá, só para ver o trem passava e ia tudo embora. Era o passeio que a gente tinha. A gente ia na estação, lá no trem, eu sou mais ou menos da época dele, né? A paquera era mais ou menos igual. E eu vi essa loirinha lá e ela tava com um namorado. Nossa, mas eu vi ela, não sei. Gamei. Aí passou, começamos a namorar e isso aí já faz mais de 60 anos. Hortolândia começou a se desenvolver na chegada da cerâmica Sumaré. Nós se conhecemos aqui já era, acho que Hortolândia era, né? Em frente à cerâmica. Em frente à cerâmica tinha um parque. Parquinho. Olha só, ali que conhecemos, né? Eu era muito novinha, viu? Tinha 17 anos quando eu casei. Aí tinha um clube, né? Que funcionava só uma vez por mês. Era da cerâmica. É o baile, né? Eu gostava de um baile. Dançava mesmo até o dia clarear. O baile era num salão ali em frente à cerâmica, ali quase. Quando começou a mudança, né? Para mim, né? Foi no final dos anos 50, começo de 60, que começou a mudar tudo. Aí saiu o primeiro loteamento, que foi o Parque Hortolândia. Depois o segundo foi Vila Real Continuação. Daí ali começou o progresso, daí foi indo e crescendo, só crescendo sempre. Quando vem a década de 70, surge o fenômeno do migrante, na migração. É gente que vem de cidades do interior paulista, é gente que vem de outros estados do país, Pernambuco, Bahia, a região norte, nordeste, mandou muita gente para cá. Então, do jeito que chegava a empresa, chegava a gente para trabalhar, para buscar emprego. E depois veio a luta pela emancipação, né? Daí, na hora da emancipação, daí foi dura a luta. E aí, ouvindo a Hora do Brasil, eu comuniquei à comissão que foi aprovada a nova criação de município. Assim, tudo bem. Aí começou o movimento das cidades, né? O povo foi para a rua, para você ter uma ideia, de 32 mil que poderiam votar no plebiscito no dia 19 de maio de 1991, desses 32, 19 mil foram votar. Desses 19 mil, 98% disseram sim. Para você ter uma ideia, foram cerca de 19 mil pés vermelhos que disseram sim aos que davam apelido, que disseram sim à separação
daqueles que davam apelido a nós de Pés Vermelhos. A mudança foi fora de série. Gente que vem, que foi embora aqui há 30 anos atrás, fica perdido. Não é possível. Mas vem cá, essa aqui é aquela rua que você morava, é essa mesmo, não é possível. Então, foi uma transformação muito grande. Olha, vou dizer para você, se eu sair Hortolândia, é capaz de eu achar o caminho de voltar em casa. De tanto que cresceu. Então, Hortolândia começou a se desenvolver realmente depois de 10 anos de emancipação. Como juiz de casamento, no início, a gente fazia 2 ou 3 casamentos por mês. Depois de 5 anos foi para 10. Depois aí foi um absurdo, entende? Mas hoje Hortolândia é um fenômeno, né? A gente sempre diz assim popularmente, né? Quem faz uns 10 anos que não vem para Hortolândia, chega aqui e se perde, não sabe nem onde está mais. Hortolândia nunca parou, só veio. Hortolândia não mesmo. Só veio. Não. Só progrediu. Só progrediu mesmo, viu? Só progrediu. Nossa Senhora, nunca imaginava que ia ver uma Hortolândia assim, né? Nós, os moradores de Hortolândia, devemos orgulhar da cidade que nós temos e lutar por uma cidade que nós queremos.